Valnei está dizendo sim. Não, o Valnei disse O Alice disse boa noite. Alice disse sim. Boa, né? Não sei se é boa noite ou é boa de eu ter que voltar quando eu voltar no conteúdo. Eu não entendi essas conexões de comunicação aí. Tá, bora lá. Então, passar aqui os slides rapidinho, que nós falamos sobre que é o conteúdo da estrutura das palavras, né? Como é que as palavras são formadas, como é que as palavras são criadas. Eu falei para vocês sobre o conceito de palavra, que palavra é a menor unidade linguística com significado, ou seja, o menor unidade linguística significa a melhor junção de letras, né? Pode até ser uma letra só, se tiver significado, ela pode ser usada de forma independente, ela é considerada uma palavra. Isso é o que alguns linguistas falam, né? Aí falei para vocês sobre esses dois rapazes aqui, que não são rapazes, são dois monstros, né? Eu não lembro se até onde eu lembro, acho que o Noah Chomsky ele é vivo. O Fernando Saussure não, mas o Noah Chomsky sim. Que eles falam, a fala deles, né? A palavra é unidade morfológica e sintática que pode ser isolada combinada com outras unidades para formar enunciados, que é basicamente aquilo que eu falei anteriormente. Que a palavra é a menor unidade linguística, então, às vezes, uma letra pode ser uma palavra se ela tiver significado, se ela tiver sentido, se ela tiver contexto, se ela tiver uma forma de uso mesmo, independente se é língua falada ou língua escrita, ela é considerada uma palavra. Aí, depois disso, eu trouxe para vocês alguns exemplos de palavras monossílabas, né? Céu, flor, lei, mar, mas, nem. O que é monossílaba? Tem apenas uma sílaba, né? Eu trouxe esse exemplo aqui, falei para vocês da média de palavras que existem no português brasileiro, que é uma média de 200 a 600 mil palavras, só no português brasileiro, né? Muita gente está contando o português europeu. Só o brasileiro tem essa média aí de palavras. E aí, eu comecei a falar com vocês sobre radical, que eu expliquei para vocês que radical ela vem, né, do conceito de raiz, que a raiz é a parte da planta que sustenta a planta, né? Então, a radical ela é a parte mais importante, ela é o núcleo da palavra, é aquela situação que não é imutável, né? Ela não é mutável, ela é estática, ela é aquilo. Aí ele fala assim, ó, é o núcleo da palavra, a palavra que carrega o significado principal. Então, quando eu pego uma família que lá acho que, sei lá, sexto ano, que aprende o que é tipo de substantivo, que a gente fala sobre derivado, e aí que ele vai falar assim para o professor de português, falava assim para vocês, qual é a família da palavra amor? O que é isso? Família. É que, na verdade, essa palavra, da palavra derivada, ela é formada a partir de outra, né? Então, a gente tinha a palavra primitiva, a palavra derivada, né? Substantivo primitivo e derivado. Então, quando a gente pega essa família de palavras, esse grupo de palavras, a gente percebe que de uma para outra não muda algumas coisas, né? Algumas letras não mudam. Então, a palavra de amor para amável, para amorzinho, não mudou o radical an, né? De flor para florista, perdão, a dicção faltando, para floresta, o que não mudou? A palavra flor. Então, o flor, o an, é o radical dessa palavra. E aí, quando a gente agrega alguma situação, alguma outra morfema, né, digamos assim, nessa palavra, deixa eu voltar aqui. Quando a gente junta elementos nessa palavra, a gente chama eles de afixos. O que são os afixos? Voltando lá rapidinho. Prefixo é quando esse afixo, né, esse elemento, ele vem junto, ele vem antes do radical. Então, quando ele vem antes, a gente chama de prefixo. Quando ele vem depois do radical, a gente fica depois. Quando vem depois, a gente chama de prefixo, sufixo, perdão, perdi o foco um pouquinho.
Vou voltar aqui. Quando essa junção de elementos vem antes do meu radical, a gente chama de prefixo. Quando vem depois do meu radical, a gente chama de sufixo. Até aí, tranquilo. O que pesou no final da última aula foi o próximo tema, que é isso aqui, ó, vogal temática. Qual é a função da vogal temática? Ela tem duas funções. Primeira, ela faz a ligação entre o radical e o meu afixo, né, o meu sufixo, né? E ela vai classificar esse verbo como primeira, segunda ou terceira conjugação. Isso, o que significa dizer isso? É o tipo de conjugação do verbo. Então, assim, ó, ela não vai trazer efeito, ela não vai mudar essa palavra, ela não vai mudar o gênero da palavra, ela não vai mudar o grau da palavra, ela não vai mudar o sentido de nenhum tipo de flexão verbal, ela não vai fazer. Ela não vai mudar a forma, por exemplo, quando eu pego a palavra, por exemplo, bonito para bonita, houve uma flexão de gênero. Eu troquei o A para o O, então há uma flexão de gênero. Quando é vogal temática, ela não vai mudar isso. Então, por exemplo, ó, a palavra amar. Ali a gente tem uma vogal temática que vai ligar o meu radical an com o R. O que o R faz nas palavras, né? No final de verbos, né? Ele classifica esse verbo como infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é a marca do infinitivo. É quando esse verbo ele não está destacado em tempo verbal. Eu chamo ele carinhosamente assim para ficar mais fácil para entender que esse verbo ele é o verbo cru, né? O verbo sem conjugação, um verbo neutro, né? Ele não tem. A palavra amar não está destacado em um tempo verbal, não está no passado, no presente nem no futuro, né? Ah, professora, mas e se eu usar um outro verbo junto com a palavra? Então, aí a gente vai ter uma locução verbal. E quem vai marcar o tempo não vai ser o verbo terminado em R, vai ser o verbo auxiliar, tá? Então, ali, o que a vogal temática está fazendo? Ela está unindo, tá? Esse radical an com essa marca do infinitivo, que é o R. Lá embaixo, a mesma coisa. Vender. Meu radical é o vende. A vogal temática, o E, e o R ali é a minha marca do infinitivo. Partir, radical, parte, vogal temática, I, e a minha marca do infinitivo, que é o R. Tá? Espera aí que eu tô lendo mensagem aqui rapidinho. As funções da vogal temática, primeiro, vulgarmente, da gente, segundo, desespero geral. Calma. Vamos por parte, porque é natural causar esse desespero. E quando eu falo a teoria, Jesus, o que está acontecendo aqui? Quando a gente vai analisar um sintagma, quando a gente vai analisar uma palavra, aí fica um pouco mais claro. Você percebe que não é tão difícil assim, tá? É mais claro quando a gente vai analisar a palavra em si. Mas bora lá. Vou passar o slide para mostrar uma coisa para vocês e vou já voltar nesse assunto. Ó, o que é isso aqui? Isso define 3 conjugações verbais. Então, verbos terminados em ar, eles têm primeira conjugação, er, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação. Basicamente, se existir esse tipo de questão no Enem, que normalmente eles não pegam muito nesse sentido, mas o que eu acredito que eles vão perguntar? É assim, ó, vai dar um texto, vai destacar um verbo e vai perguntar para vocês ali classificar esse verbo, e dentre as classificações pode ser que tenha tipo a conjugação, né? A definição da conjugação, seja de primeira, segunda, terceira conjugação. Então pode ser que ele vai perguntar assim: o verbo amar, ele está no modo indicativo, ele está no subjuntivo, ele está no indicativo, ele está em que tipo de conjugação verbal? Primeira, segunda ou terceira? Basicamente isso. Eu acredito, na maioria das provas que eu tenho visto desde
desde 2020, a maioria não tem esse tipo de questão. Vai analisar mais outras formas do verbo, mas esse tipo de questão normalmente não, tá? Mas, mesmo assim, eu preciso lembrá-los disso. Voltando, qual que é a função da matemática? Ligar o meu radical com a desinência, com o meu morfema, com o meu prefixo, com o meu sufixo, tá? Fazer essa ligação, essa ponte, além de definir ali a conjugação verbal desse verbo, quando for um verbo. Aí, não sei, alguma dúvida? Todas ou só muitas? Deixa eu ver se entrou mais alguém depois que eu dei boa noite para todo mundo. Não, acho que não. Tenho muitas dúvidas por enquanto. Carol, falando. Ó, eu vou prosseguir aqui. Mas aí, vocês vão tendo dúvida, vão destacando aí, falem comigo. Se eu estiver falando um pouco rápido também, pode me parar. É porque, assim, normalmente, sexta-feira, vocês têm o infortúnio de eu ter tido 10 aulas no dia, então eu já chego acelerado, porque eu falei bastante, então estou no ritmo. A professora de português e o professor de matemática falando da outra matéria na aula deles, vocês estão combinando? Eu não sei quem é o professor de matemática, em minha defesa. Mas já não conheço, mas já tenho um apreço. Falando da outra matéria, por que ele está falando de radical na matemática? Em Não, é que minha de... assim, na aula dele esses dias atrás, ele usou uma referência lá de português e agora se ela tá usando a matemática, eu falei assim, interessante. Estão combinando alguma coisa, provavelmente. Olha, essa questão é muito interessante, porque normalmente a gente pensa, a gente não, o aluno pensa que o professor de matemática e português são arqui-inimigos, né? Como se eu fosse o Batman e ele Coringa ou versa. Mas não, normalmente a gente se conversa para fazer a atividade, justamente porque, por exemplo, eu trabalho muito com a matemática, com professores de matemática, porque quando se trata de questões de Enem, de vestibular de matemática, é a maioria interpretação de texto. Você primeiro precisa analisar o texto para depois realmente fazer o cálculo. Então, a gente faz um trabalho junto. E aí, para mim, é natural usar muitas referências da matemática. Mas, além do que, né, tem um pequeno detalhe da minha vida profissional que o meu primeiro trabalho como educadora foi de professor de matemática. Então, é natural, tá? Mas eu não conheço, não pessoalmente, sei quem é, mas não conheço o professor, não. Não conheço, mas sei quem é, ótimo. É outra forma de falar brasileira. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês o que normalmente, tá? Eu vejo nas provas de Enem quando vem esse tipo de questão. Eu trouxe um texto pequeno, mas normalmente vem aqueles textos gigantes que vocês vão ter que ler ali, tá? Mas no final, vai ser só esse trechinho final ali que eles vão destacar alguma coisa. Então, lá, a gente precisa ler o texto? Sim, para a gente entender o contexto, né? Mas, como nesse momento a gente só está tentando entender o que é radical, o que é afixos e o que é vogal temática, eu trouxe só o pedacinho ali, tá? Mas futuramente ali a gente vai trabalhar com os textos mais pesados. Conforme for evoluindo a gente aqui, a gente vai aumentando também a carga de leitura. Aí aquela hora que eu mandei, que eu pedi para vocês lá, pegar o lápis, a borracha, para fazer esse exercício para mim. Eu gostaria, tá? Deixa eu ver quantos online eu tenho aqui agora.
Deixa eu ver. Tem 12 comigo? Deixa eu ver. Isso, tem 10, então, alunos. O Wallace, ele é café com leite aqui, ele só participa, só de cor presente, mas ele não é aluno. Então, vocês 10, eu gostaria de receber pelo menos a mensagem de vocês aí no chat para respondendo para mim, tá? Ó, esse primeiro nós vamos fazer juntos. E depois os demais eu vou deixar vocês ali um tempinho, ali um minutinho analisando a questão, e depois eu pergunto, tá? O desenvolvimento sustentável requer planejamento, responsabilidade e mudanças efetivas nos padrões de consumo. Esse é o texto de apoio. No trecho acima, a palavra desenvolvimento apresenta um processo de formação complexa. Formação do quê? De palavra. Sempre que falar de formação de palavra ou morfema ou morfológico, a gente está falando de como se organiza essas letras aí, sintagma, não, sintagma é maior. Essa palavra está se organizando, né? Como ela se formou. Morfema é o estudo da palavra. Então, sempre que está falando de morfema, é palavra. Sintaxe, aí é oração, aí é frase inteira, já é um pouquinho mais complexo. Então, assim, sobre a estrutura morfológica dessa palavra, assinale a alternativa correta. Ó, eu sempre falo isso, mas parece bobeira, mas para mim sempre funcionou. Então, antes de passar para as alternativas, o que eu faço quando eu vou fazer uma questão de Enem, de vestibular? Vestibular não faço mais, mas de concurso, por exemplo, que eu faço sempre. Concurso eu faço o tempo todo. Quando vai sair eu vou fazer um exercício, primeiro eu tento entender o que o enunciado quer. Depois eu vou para as alternativas, porque eu vou eliminando e fica mais fácil, tá? Então, se está falando de morfema, de morfologia, de morfológico, eu sei que ele quer saber como é que se desenvolve essa palavra. Então, eu vou analisar essa palavra, desenvolvimento. Essa palavra, ela tem um radical. Qual que é o radical dessa palavra? Desenvolvimento. Eu vou escrever aqui, mas eu não vou falar não. Vou esperar pelo menos um ou dois aí resolver. Não, Diego, não é desenho. Não é esse aí o radical. Qual que é a raiz da palavra? Desenvolver. Ele tem um prefixo, por isso que você está confundindo. Qual palavrinha foi criada essa daí que vocês acham? Qual palavra que foi criada? De qual palavra essa palavra foi criada, né? Desenvolvimento surgiu da onde? Desenvolver? Desenvolver. E desenvolver, ele vem de uma palavra que é envolver. Vocês conseguem ver isso? O envolver ali dentro? O 10 é o prefixo, né? Sim. Então, o des acaba sendo um prefixo. Então, o meu radical, eu vou digitar aqui para vocês. É esse aqui. É esse o meu radical, porque a partir desse conjunto aqui, o envolve, né, o V mudo ali, é que nós vamos montar outras palavras. Aí, já responderam para mim que tem um prefixo. Qual que é o prefixo dessa palavra? 10. 10. Muito bem, Valnei. Obrigada por participar. É isso, o des. E o des, ele traz a ideia do quê? O que é que você acha que significa esse des? Antes. Envolver é você, de certa forma, abraçar, vamos usar um sinônimo, né? Capsular isso, né? Digamos assim. E o desenvolver é você
Digamos que, como que vocês identificam isso? Ninguém tem nenhuma ideia, gente? Traz ideia de oposição, de negação. Eu penso assim, tipo, Ah, envolver seria uma forma meio que básica de prender algo. E desenvolver seria soltar aos poucos ou de uma forma mais acelerada, a depender da situação. Também. É isso aí. Exatamente. Ele traz essa ideia mesmo, né? E aí, a gente já descobriu que ele tem um prefixo. Vou colocar aqui, né? Prefixo, que ninguém digitou. Então, vou colocar aqui. Des. Tem sufixo? Não. Não tem sufixo? Acho que não. Vamos analisar. Professora, emento não seria o sufixo? Exato, é isso que eu estou perguntando. O mento é o sufixo? Perguntando para vocês. Carol está dizendo que é. Valnei disse que não tem. Se eu tenho o meu radical, né? Envolve. Eu tenho o meu radical. Qualquer coisa que vai ter ali vai ser de desinência. No caso, a gente tem um prefixo e um sufixo. Perdão, gente. Prefixo a gente já sabe. E o mento, ele é o meu sufixo. Qual a ideia de mento? Vou digitar aqui. O mento, gente, esse mento ali, ele tem uma ideia de ação, tá? Movimento, né? Desenvolvimento, é o que está em desenvolvimento, em continuidade, né? Ele não está, algo que está em desenvolvimento, ele não está estático, ele está acontecendo. Não é essa a ideia que a gente tem, né? Que está se desenrolando, que a gente já falou que é desenrolar, né? Que a Carol falou pra gente. Então, o desenvolvimento ele tem essa ideia de algo que está, né? Em continuidade. Mas ainda tem uma letrinha ainda que não foi citada. Vocês conseguem me dizer qual letrinha que não foi falada? Que ficou ali de fora? Valnei, não. É a vogal temática. Qual que é a vogal temática? Ué, O E? Aonde? Qual? No envolvimento? No D? Ou no mento? não O envolve. I? Envolver, não é envolvimento, é envolver. Ó. Tô escrevendo um negócio, não tinha nada a ver com vogal temática. Alguém estava escrevendo, tem uma vogal temática. O que sobrou ali que não é prefixo, não é sufixo e não é radical? O Valnei já deu a sugestão deles, agora eu quero ouvir o restante. Tem 10 aí online, gente. Só Carol e Valnei tá falando comigo. O Diego falou lá em cima, mas também já desapareceu. Bom, vogal temática, né? Coloquei em caixa alta ali. A letrinha que tá ali faltando, aí sobrando, desculpa. É o I, né? Então a gente sabe que ele tem um radical, ele tem um prefixo, ele tem um sufixo e tem uma vogal temática. A gente sabe disso. Ele tem um sufixo, um radical
uma vogal temática e um prefixo, né? Então, ele tem um de cada. Fechou. Agora, vamos ler as alternativas. É formada a letra A por um radical verbal acompanhado de um sufixo diminutivo e uma vogal temática? Ele é um radical verbal, porque ele vem de um verbo. Mas o meu sufixo, ele está no diminutivo? Sufixo é que vem antes. O des, ele traz a ideia de diminutivo? Não. Não. Então, a gente já sabe que essa alternativa não é, né? Então, bora para a seguinte. Apresenta dois prefixos e um sufixo que formam um substantivo derivado do adjetivo? Ele tem Não disse dois não. prefixos? Não, ele tem um prefixo, não é isso? Então, B começou errado, eu já nem leio o resto. Porque normalmente aqui é só para dar uma, né, disfarçada nas outras alternativas, mas a letra está errada. Letra C. É composta por prefixo, radical, vogal temático e sufixo, sendo derivada de um verbo? E aí? Ela é composta, ela tem prefixo, ela tem radical, ela tem vogal temático, ela tem sufixo nominal, sendo derivada de um verbo? Vocês acham que encaixa? Até agora, né? Carol ia falar alguma coisa, perdão? Não, é porque, tipo assim, eu só não me garanti assim por causa da parte do sufixo nominal, mas até agora é a menos pior delas todas. Pois é, aí a gente vai por eliminação, né? A gente tem uma suspeita que seja a letra C. Então vamos ver o restante, se encaixa? Ó, letra D. Contém apenas um radical e uma vogal temática, sendo um substantivo primitivo. Ou seja, ele falou o seguinte, que ele só tem radical, né? E vogal temática. Ele só tem radical e vogal temática? É só isso que forma a palavra? Um radical e uma vogal temática? Não. Não, ele tem mais coisa. Então, não é a letra D. Então, a única que pode ser agora é a letra E. É uma palavra composta formada por justaposição de dois radicais com significados distintos? A Não. gente Eu acho nem... que não. Não, porque justaposição é uma outra informação de palavra que a gente nem estudou aqui até agora, né? Mas não encaixa, porque justaposição ainda mais de dois radicais, as palavras com dois radicais são mais difíceis na língua portuguesa, mas existem sim. Justaposição, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, espera aí. Só um pouquinho. Justaposição. Justaposição, dois radicais. Justaposição é um processo que duas palavras, elas se unem para formar uma, né? Então, a gente tem, por exemplo, o guarda-sol, Deixa eu ver, me ajudem aí a lembrar aí de outra situação. Guarda-sol, Girassol. guarda-chuva, girassol, o que mais? Gente, ajuda a professora de vocês que às vezes, horas da noite já começa a dar uma falhada na mente aqui. Mas acho que deu para entender que é justaposição. E aí ele vai ter dois radicais. Então, girassol tem dois radicais. Guarda-chuva, dois radicais. Porque ele é formado por duas palavras, né? Então, tem dois radicais. Nesse caso, não é, né? Não é duas palavras. Então, o que coube ali só? A letra C. A gente foi por eliminação. A única que mais, né, que faz sentido para o contexto é a letra C. Tranquilo até aí? Será que vocês dão conta agora de fazer um sozinho?
Por que o sufixo é nominal? Sufixo nominal. Que bom que você perguntou isso. Ó, ele vem. O que é nominal? Vocês sabem o que significa nominal? O que parece? No caso, se não tem verbo. De certa forma, não está errado, mas o que é nome? O que é nome? Qual é a classe de palavras que a gente classifica, que a gente nomeia as coisas? Lembram disso? Qual é a classe de palavras? Dos nomes? Nome de lugares, nome de pessoas? Qual que é a classe de substantivo? Isso aí. Então, quando a gente fala de nominal, é tudo que é relacionado a nome, né? Substantivo, adjetivo, né? Tudo que for classe nominal relacionada a nome. Então, o que é um sufixo nominal? É um morfema que ele vai, adicionado ao radical, ele vai transformar esse radical, que era um verbo, em um nome, em um substantivo. É isso. Então, quando ele fala assim, sufixo nominal, esse mento, é isso. Ele traz a ideia de movimento. Ele transformou esse verbo, né, de envolver, que é um verbo, em um substantivo, que é um ato. Desenvolvimento é o nome de uma situação. Ficou um pouco claro isso? O que é nominal? Toda vez que vocês verem uma palavra escrita nominal, ele vai se relacionar a um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Tudo que relacionado a nome, né? Então, substantivo é a classe dos nomes. O adjetivo é uma característica, são características do substantivo, e o advérbio ele vai também modificar alguns substantivos. Ajudou aí? Quem foi que perguntou? Foi a Carol, né? Entendi, obrigada. De nada. Faça mais perguntas mesmo. Adoro isso. Gente, eu vou passar aqui e é aquela questão. Eu vou pedir para dar um tempo para vocês pensarem na questão. E aí, depois eu corrijo com vocês. Fechou? Ó, assinale a alternativa que todas as palavras são formadas por prefixo mais radical. Então, onde todas as palavras têm prefixo e radical. Lembrando que se tem prefixo e radical, ele também tem que ter prefixo radical. Ou seja, se tiver sufixo depois, não vale. Então, prefixo antes, radical a raiz da palavra. Vou dar um tempo aí para vocês, vou mutar, mas deixa eu marcar aqui uns 5 minutos, suficiente? Sem pressão, vou mutar aqui, daqui a pouquinho eu volto para saber se vocês conseguiram.
Deixa eu ver. A Lídia respondeu, Valnei, Carol, Diego. Tá faltando gente. Não foi nem a metade. Cadê o restante de vocês? Ó, apareceu mais um. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já foi metade. Faltam 5. Gente, eu vou trabalhar com essa meta aí agora, né, de 50%, mas eu preciso da participação de vocês. Respondam. Ó, prefixo mais radical, né? Vocês estão falando para mim que é a letra B. Vamos ver se aqui só tem prefixo radical, né? Infelizmente, infeliz, né? Infeliz. Qual que é o meu radical? A palavra, né? Qual que é o radical? Feliz. Não tem nada depois do meu radical, então antes dele a gente tem um prefixo. Bateu. Desleal. Meu radical leal e o meu prefixo des. Reescrever, né? Escrever. Escreve é o meu radical. Reescrever, ele tem ali o meu prefixo. Então, sim, a letra B. Muito bem. Posso seguir para a seguinte? Posso seguir, né? Nem como se não tivesse, se você tivesse escolha. Vou seguir de qualquer jeito. Se eu não me engano, são 8 ou 9 exercícios, como esse. A palavra cantaria. Qual é a função da vogal temática? Ah, essa aqui é fácil. Vou mutar aqui, mas vou dar um tempo para vocês pensar. Ó, aqui já deu uma mudadinha aqui. Peraí que eu me perdi. Tinha sido 5, então deixa eu contar aqui. Depois eu vou marcar, senão eu me perco. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí Marina falou que a letra A, é isso, Marina? Indicar o tempo do verbo. Parte da Marina foi a primeira. Valnei falou que o 6. Que é C. Isso, tá. Letra A. Lídia tá falando que é a letra A. Aqui a gente já teve uma discrepância, né? A gente já teve uma mudança ali de área.
Yasmin tá falando que é a letra A. Aqui, gente, tem aquilo que chama pegadinha, viu? Vamos ver se a gente encontra alguém que descobriu qual que é a pegadinha aqui. Eu entre C e o pessoal no chat. É a história da minha vida, né? Fazia prova na escola, era assim, todo mundo falava que tinha marcado B e eu tinha falado, achado que estava entre A e E. E no final era D, não tinha nada a ver com ninguém, né? Era assim. Mas, ó, vou analisar com vocês essa questão. Na palavra cantaria, a gente tem o radical, que é o cante, a gente tem uria, que é o meu sufixo, e tem o A, que é meu vogal temática, né? Mas, qual é a função da vogal temática? Isso é a função de qualquer palavra, independente se é cantaria, qualquer palavra que for, a função da vogal temática é a mesma. Ele basicamente está perguntando para vocês qual é a função da vogal temática. A função da vogal temática é indicar tempo do verbo, é flexão de tempo, passado, presente, futuro. Amar, eu amei, eu amo, eu amarei. É essa a ideia da função da vogal temática, marcar o tempo? Não, não é essa. Formar o diminutivo. As vogais temáticas têm ideia de flexão, né? Por grau, diminutivo. Não? Não tem. Indicar a conjugação verbal, né? Qual que é a conjugação verbal? Primeira, segunda, terceira conjugação. Não foi isso que eu falei para vocês? Que a função da vogal temática são duas, né? Que é ligar esse radical com o meu sufixo, né? Ou prefixo, dependendo da situação, mas na maioria é sufixo. E classificar esse verbo com primeira, segunda, terceira conjugação. Então, qual que é a alternativa certa? Letra C. Formar plural, nem de longe, né? Porque qual é a marca do plural na língua portuguesa? Se eu falo uma boneca e duas bonecas, qual que é a marca do plural? Não é o S? Né? Então, não é. Sinalizar a função adjetiva. Sinalizar a função de uma característica da palavra. Tá dando característica de nada ali, não. Quem é a vogal temática? Ela não dá conta da característica de adjetivo, não. Sinalizar adjetivo, não. De funcionar como adjetivo. Então, qual que é a alternativa certa? C. Indicar conjugação verbal. Por que eu falei que é pegadinha? Porque colocou uma palavra ali para vocês analisar. Mas, na real, a função da vogal temática é a mesma, independente da palavra. Então, podia ser, sei lá, podiam colocar ali outros 4 exemplos de palavra e perguntar qual é a função da vogal temática. É a mesma. Entenderam isso? Viram a pegadinha aí? Vou passar para a próxima. Ó. Sobre a palavra felicidade, é correto afirmar. É formada por justaposição, contém radical, enfim, não vou ler. Dessa vez eu vou buscar um copo de água para mim. Então eu vou mutar e vou fechar a câmera também. Mas é só eu ir buscar uma água e voltar até lá você já terminar. Tudo bem? Já volto. Se tiver dúvida de alguma coisa, já vai colocando aí para depois eu ver. Eu vou marcar aqui para eu saber que é a partir daqui, tá? É só uma marca mesmo.
Cante, Carol. Passe vontade, não. Cante. A gente faz um The Voice UPT aqui. Olha, tenho certeza que pior que eu cantando não vai ser, não. Porque Deus me fez professora, porque se fosse fazer cantora, eu posso dizer para vocês. As aulas são gravadas, pode não. Ué, mas é melhor ainda que a gente tem provas. Né? Qualquer coisa a gente só recorta o vídeo e manda pro The Voice lá e tudo certo. Ai, ai. Mas aí, vamos voltar ao que importa aqui, né? Não que a sua candidatura a The Voice não seja importante, Carol. Pelo amor de Deus, se você acha que você tem esse dom, se candidata. Qual a alternativa? Ser de Cristo. Eu igual a Barbie, como é que é, Barbie? Qualquer coisa que eu quero fazer de profissão. Quer ver? Eu vejo isso muito com as turmas mais velhas, né, as turmas de ensino médio, já de segundo e terceiro ano, quando começa a assistir um seriado, já quer ser aquilo ali, né? Assiste um seriado de advogado, não, vai querer ser advogado. Assiste um seriado médico, quero ser médico. Ah, é um desespero, mas é isso aí mesmo. Eu era assim na adolescência, mas mais com livros, né? Que eu sou mais leitora do que. Eu já não estou fazendo nada, não estou lendo, não estou assistindo nada, nem televisão tem na minha casa, vocês acreditam? Nem TV eu não tenho mais. Faz um tempo. A pobre da minha filha vai consumir conteúdo, sabe Deus aonde? Porque mas a gente comprou um projetor para assistir. Acho que a última vez que eu liguei esse projetor faz um mês, eu acho. Não vejo. Pago as plataformas de stream para nem usar. Tá lá. Tá, mas vamos lá. A palavra felicidade é correto afirmar. Você falou de música, Carol. Quando eu lembrei dessa música, eu vi essa palavra, eu lembrei da música do Seu Jorge. Felicidade. Ela é correta afirmar, né? Acho que a única pessoa que me respondeu foi o Valnei e a Carol, com C de Cristo ali. Ela é formada por derivação sufixal, ou seja, ela tem a forma derivada com um sufixo. Com o sufixo dade. E aí, vocês concordam com eles? Não. É formada por justaposição? Tenho duas palavras ali? Não. Contém radical, sufixo e prefixo? Tem radical, tem sufixo, mas não tem prefixo. Então, não. Apresenta o prefixo de intensidade? Nem tem prefixo. Então, não. É composto por vogal temática, radical e prefixo? Tem vogal temática,
né? Mas não tem prefixo. Então, a única alternativa que cabe ali no felicidade é a letra C. É formada por derivação sufixal com o sufixo dade. Tá difícil essas questões, gente? Vou voltar aqui. Tá difícil. Leitor, escritor, já compus, desenhava, faço unha, gosto de fazer cabelo, às vezes canto. Danço, eu gosto de tirar fotografias e ainda quero fazer pintura e pretendo formar em medicina, pediatria e psicologia. Jeová! Eu acho que isso é uma das minhas, viu? Porque eu tenho umas habilidades assim que, né? Gosto de ler. Algumas coisas que você faz aí eu gosto de fazer também, mas não tenho habilidade, não. Mas assim, é isso aí. O bom quando você tem vários gostos assim, que se uma ramo der errado, a gente faz outro, né? Eu mesmo, por exemplo, aqui em casa eu faço manutenção de tudo. Então, se tudo der errado, eu começo a virar e fazer manutenção elétrica na casa das pessoas. É meu hobby, mexer com manutenção. A palavra desagradavelmente, palavrão, né? Desagradavelmente, não é a maior palavra da língua portuguesa, é bem longe disso. O que ela apresenta? Eu não faço crochê, Carol, por conta de não ter paciência de contar casas. Ficar contando, eu me perdi, eu sou muito prática, né? Então, tudo que tem que ficar contando demais, delicar demais, mas eu faço filtro dos sonhos. Faço algumas bonecas, algumas coisas assim também de tecido. Se for mais grosseiro assim, eu já faço. Filtro dos sonhos, eu tenho uma coleção aqui em casa. Eu devo ter uns, sei lá, uns 15 filtros dos sonhos que eu vejo um modelo novo e faço. Mas crochê não. Eu vou mutar aqui e aí vou deixar o tempo para vocês responderem, tá?
Tem algumas dúvidas ali no ar, né? Yasmin está entre D e E. Mas boa parte acha que é D. Diogo acha que é B. Eu vou falar sobre esse parasintético aí. Ô, gente, ainda bem que vocês não conseguem ver as minhas abas aqui abertas. Deixa eu contar aqui, ó, quantas abas eu tô aberta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 abas abertas no computador. Ele é que lute para sobreviver a isso, né? É porque, eu não sei se eu comentei com vocês em algum momento, mas eu tenho uma neurodivergência, né? Então eu tenho que pensar, para eu pensar, eu preciso estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu preciso, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu também estou editando algumas partes de um livro que eu estou escrevendo. Eu estou respondendo um e-mail de uma outra colega que mandou uma mensagem para mim agora, um e-mail para mim. Então eu estou fazendo 52 coisas ao mesmo tempo para conseguir. E não, eu não sou TDAH. Eu tenho superdotação. E aí eu preciso, né? É meu cérebro funcionando. Mas bora lá. A palavra desagradavelmente apresenta o quê? A maioria está falando que é D. Apenas sufixação, né? Apenas um sufixo? Já não, porque a gente tem o prefixo des. Derivação parasintética. O que é parasintética? Uma derivação parasintética é quando... eu separei um exemplo aqui em alguma das minhas abas. Espera aí, tá? Aqui, ó. É quando... se eu retirar, ele vai ter sufixo e prefixo, porém, simultaneamente, né, os dois, se eu tirar o sufixo ou o prefixo, a palavra fica incoerente, a gente não tem sentido para essa palavra. Então, aqui a palavra amanhecer, ele vem de manhã, então ele tem o A como prefixo e o ser como sufixo. Só que se eu tirar o A, fica amanhecer. Não tem sentido. E se eu tirar o er ali também, fica sem sentido. Então, isso é parasintética. Nesse caso, se eu tirar o des, fica agradavelmente, ok. E se eu tirar o mente, fica desagradável. Então, não é uma derivação parasintética, tá? Composição por justaposição. Lembra que eu falei para vocês que justaposição é quando a gente tem dois radicais, né? Duas palavras, dois radicais. Então, também não é. Aí, quem foi que falou que estava entre D e E? A Yasmin, né? Vamos lá. Prefixação e sufixação. Ele tem um prefixo e um sufixo? Entendi, Diego Carvalho. Ele disse que confundiu por conta da vogal temática. Achei que anulava a letra B. Entendi, faz sentido. E aí, prefixação e sufixação. Radical composto. Radical composto, tudo que é composto é mais de um, né? Então, tem mais de um radical? Não. Bora lá de novo no parasintético. Vamos lá. Qual que é a diferença quando a gente tem uma derivação parasintética e tem sufixo e prefixo? A derivação parasintética, quando a gente retira o prefixo ou o sufixo, a primeira coisa, ele vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, sufixo e prefixo, tá? Mas quando eu retiro um ou retiro o outro, a palavra perde o sentido. Então, quando eu falei, por exemplo, da palavra amanhecer, amanhecer, ele tem prefixo e ele tem sufixo. Ela vem da palavra manhã, né? Então, o A é o prefixo, ser sufixo. Se eu tiro o A, amanhecer, não tem sentido, não é uma palavra da língua portuguesa. Agora, se eu tirar o ser, também vai perder o sentido. Amanhece, sem, né? Sentido. Então, é isso. Parasintética, ele é uma formação de palavras que ele vai ter as duas tipos de afixos, né? Prefixo e sufixo.
Porém, se eu retirar um dos dois ali, eu perco o sentido da palavra. Diferente aqui do desagradavelmente. Se eu tiro mente, desagradável é uma palavra. Se eu tiro desagradavelmente, é outra palavra. Então, essa é a diferença. Ficou mais fácil, Carol? Deixa eu pegar aqui outro exemplo de parassintética. Ó, fácil esse aqui. Desalmado. Desalmado, ela vem de alma, né? Prefixo de e o ado, que é o sufixo. Deixa eu copiar a palavra aqui. É o que acontece nessa aqui, ó. Desalmado. Tenho alma, né? Alme, que é o meu prefixo. Desculpa, meu radical. A gente tem o des, que é o prefixo, e ado, que é o sufixo. Se eu tirar qualquer um dos dois ali, ela já não é mais uma palavra, né? Não tem sentido. Então, qual que é a alternativa correta? Letra D. Tranquilo? Vou passar adiante aqui. Espera aí, vamos passar o outro. Esse aqui. Ó. E aí eu vou mutar o microfone aqui rapidinho para vocês fazerem. E aí, gente, ninguém respondeu?
Bom, vamos lá analisar agora essa daí, né? A palavra inaceitável, né? Ela é formada por. Como é que é formada essa palavra? Ela tem, vamos lá por parte. Ela tem um prefixo de negação, mais um radical, mais um sufixo de intensidade. Primeiro a gente precisa separar o radical, prefixo e sufixo, né? Qual que é o prefixo, qual que é o sufixo, qual que é o radical dessa palavra? Ai, que lindo, gente! Vocês estão acertando. Que emoção! Lídia corretíssima. Quase que eu aperto o botão de fechar a janela. É isso aí. Então, o meu radical aceite, ave é meu sufixo e prefixo in, né? Então, esse in, ele é um prefixo de negação, mais o radical, mais o sufixo de intensidade. Sufixo de negação, o que vocês acham? É um sufixo de negação? Sim, é um sufixo de negação. Tem radical, mas tem um sufixo de intensidade. Esse ável traz ideia de intensidade? Para mim não traz. Então, não é a letra A. E aí tem a letra B. Qual que é a letra B? Prefixo de negação, mais radical, mais sufixo de adjetivo. Quando fala sufixo de adjetivo, de qualquer que for a classe gramatical, ele está dizendo para vocês que esse prefixo, esse sufixo, né? Ele está transformando essa palavra num adjetivo, nesse caso aqui. Inaceitável é uma característica de alguém ou de algo? Isso é inaceitável, né? Vocês não responderem o chat da professora de português nas aulas da UPT é inaceitável. É uma característica? O que vocês acham? É inaceitável a Carol não cantar pra gente aqui com o microfone aberto. É uma característica? Tá, eu vou responder porque vocês estão meio com vergonha. Mas sim, ele é um sufixo adjetivo, então ele encaixa na letra B, né? Prefixo de negação, mais radical, mais sufixo adjetivo. Radical, mais sufixo aumentativo, mais vogal temática. Não aumenta, tá aumentando nada ali. Radical, mais prefixo, mais sufixo substantivação. Não está transformando num substantivo, não. Radical, sufixo verbal, mais vogal temática. Não, ele é a letra B, tá? Deixa eu ver se tem mais questão aqui. Ah, essa aqui é fácil, viu, gente? Acho que a gente até fez uma aula passada com isso aqui.
Só que eu vou até deixar um tempo menor, que é bem facinho, bem tranquilo. Vou mutar aqui, mas já volto. Gente, o Wallace compartilhou de novo aí a lista de presença, né? Façam a gentileza, se não assinaram, de assinar. Como eu disse para vocês, isso aí tá muito fácil, que a gente já fez, então não vou nem comentar o restante. A letra A, sim, muito bem, é isso aí. Vamos passar, vamos ver, eu acho que não acabou. Esse aqui. É a última, tá? Tem mais algumas, mas eu vou parar por aqui, porque senão a gente só vai falar nesse conteúdo. Eu acho que até aqui a gente já conseguiu entender, né? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito também, quiser falar comigo aí, a gente já resolve isso aqui, porque aí eu vou passar para um outro conteúdo que vai além de formação de palavra. Tudo bem? Vou mutar, vou deixar vocês se reorganizar para responder essa questão. Carol,
eu vou começar a falar sobre o que eu vou falar a seguir, porque a gente só tem mais 36 minutos, para ser mais exato, de aula. Mas sobre o aulão, eu não sei desse aulão de português, não. Não estou sabendo, não. Vocês devem estar sabendo mais que eu. Mas se for ter esse aulão mesmo, é conteúdo diferente do meu, tá? Que eu sigo uma programação e o aulão segue outro. Tudo bem? Eu não estou sabendo, não. Se tiver, eu não sei. Aí é mais vocês que têm que me dizer do que eu. Que normalmente não sou eu que dou esses aulão, não. Ou quando é eu, eles programam antes. Tá? Deixa eu falar aqui com vocês. Vamos responder isso aqui? Alguns responderam. A palavra reorganizar as ideias, né? É preciso reorganizar as ideias para que haja progresso. A palavra reorganizar é formada pelo processo de, né? Derivação prefixal. Tem um prefixo ali? Tem. Tem sufixo? Não. Derivação prefixal e sufixal? Não, se não tem os dois, né? Não tem um, tem como ter os dois. Aglutinação? Também não. Justaposição? Também não. Aí é pergunta de milhões. Alguma dúvida? Prefixo, sufixo e vogal temática. Tranquilo, né? Bom, vou encerrar esse aqui para compartilhar outro com vocês. Deixa eu ver qual que é. Peraí. Ih, vai ter que ser por aqui mesmo. Tá. Vou fechar aqui para aumentar um pouquinho. Tá. A partir de agora, nós vamos começar a fazer uma revisão sobre classes gramaticais, né? A gente saiu um pouquinho do campus da morfologia, a gente vai para a sintaxe, né? E aí nós vamos rever algumas classes gramaticais a partir de agora. As primeiras delas são as classes nominais, que têm relação com o nome, né? Substantivo. E hoje vou falar com vocês, vou tentar falar só do substantivo, e depois adjetivo e locuções adjetivas, né? Quais são os objetivos para mim? Identificar os substantivos e os adjetivos, analisar as mudanças de sentido do substantivo e diante do uso do adjetivo, locuções adjetivas. Por parte. Primeiro a gente vai identificar o que é um substantivo e depois a gente vai fazer o que é adjetivo e locução adjetiva, assim por diante, tá? Hoje a gente já falou superficialmente sobre o que é um substantivo. Isso aqui, gente, vocês devem ter visto, não sei, no ensino médio, na escola que eu trabalhava ali, a gente trabalhava a revisão de classes gramaticais desde o primeiro ano com língua portuguesa. Mas é revisão, né?
Eu não sei se vocês chegaram a fazer revisão de classe gramatical no ensino médio, mas eu sei que é obrigatório a partir do sexto essas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, né? E assim por diante. Mas, bora lá. O que é um substantivo? Aí, deixa eu ver aqui. Tem uma palavra, uma atividade aqui, que na verdade ele vai ter conexão com o substantivo, mas antes eu vou discutir esse tipo de situação com vocês, ó. Há um deslize gramatical em uma das palavras presentes na legenda abaixo, né? Que pode causar mudança de sentido. Qual é? Por quê? Né? Então, a gente tem dois enunciados. Mulher cortando em cubinhos 300 gramas de queijo branco. E ali, a gente tem corta-se grama. Qual é o deslize gramatical? Ou, em outras palavras, qual o erro gramatical dessas duas sentenças? Em mulher cortando cubinhos de 300 gramas de queijo e corta-se grama. Qual que é o erro que tem ali? Alguém consegue identificar? Mulher cortando em cubinhos 300 gramas de queijo branco e corta-se grama, oferta de serviço. Qual que é o erro? A Marina respondeu ali, 300, né? Carol, Raquel tá escrevendo. Se ele é uma mulher corta. Eu achei interessante. Quem aí vai no mercado, quem vai no açougue, quem vai comprar alguma coisa por grama, né, gramas, né? E fala 300, 400 gramas de presunto, 400 gramas de queijo. Até parece diferente, né, a gente falar 400 gramas, né? Tem alguém que fala 400 gramas? Falar tá tudo bem, né? Não pode escrever. Alguém manda uma mensagem para alguém pedindo 400 gramas de queijo branco. Olha só, eu vou falar sobre isso no próximo slide. Peraí. Ó. Qual o significado da palavra grama, né? Substantivo masculino. Tipo de unidade utilizada para medir as massas
correspondente a 0,01 kg, simbolizada pela letra G. Quanto custa o grama de algodão, né? Atenção, disse o grama e não a grama. 500 gramas de presunto, por favor. Então, quando se fala de grama, representação de... deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, que eu tô com dificuldade de enxergar, imagino que vocês também estão, né? Deixa eu ver aqui. Agora acho que ficou um pouquinho melhor. Quando nós estamos usando a grama, né, como substantivo masculino, quando no sentido de peso, ele é substantivo masculino. Então, o que vem acompanhado com ele tem que ser o masculino, o artigo masculino, né? Então, no caso, nós falamos 500 gramas quando se trata de peso, né? Peraí, que é uma... Peraí, vou colocar. F5. Eu tentei, é que tá no PDF, mas eu vou aumentar aqui. Ficou melhor para ver agora? É só para falar uma por parte. Ó, então, acho que agora tá melhor para ver, não tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar esse aqui, ó. Ah, dei conta, viu? Nem precisei apanhar tanto. 3 pontos, depois coloca a apresentação de... Eu tentei. Mas, vamos de novo. Mesmo assim, eu vou ter que dar um zoom aqui, ó. Porque ficou ruim. Mas, tá melhor para ver assim agora? Ou do outro jeito com zoom? Tá, vamos deixar desse jeito então aqui, ó. Ó, deixa eu ir lá. Então, quando nós estamos falando de grama, no sentido de peso, ele é substantivo masculino. Então, tudo que acompanha ele tem que ser no masculino. 500 gramas, né? 500 gramas, 200 gramas, o grama, né? Quanto que é o grama disso daí, né? Agora, quando ele tiver lá aspecto comum de algumas ervas da família Gramídeas, quando for uma planta, né, ali, formando um revestimento natural, quando for biológico, for da botânica, ele é um substantivo feminino. Aí vem com o artigo feminino. Então, eu vou cortar a grama, né? Da minha casa. Deixa eu ver qual que é a outra imagem que tinha lá. Deixa eu lembrar que eu esqueci. Corta-se, né, a grama, cortar a grama. No caso, quando é quando é vegetal, quando é uma planta, quando é uma gramídea, a gente chama de é o substantivo feminino. Então, ele vai carregar o feminino. Tranquilo até aí, eu acho, né? Tranquilo até aí? Mas por que será que eu falei disso com vocês? De grama para... Por que muda o sentido? Deixa eu voltar no slide, ó. Ele perguntou assim, ó. Que presente abaixo que pode usar com mudança de sentido. Então, assim, ó. A mulher cortou 300 gramas. Se não tem informação aqui, eu posso mudar o sentido. Eu só pode entender outra coisa. Ela tá cortando o quê? As gramas, 300, né, graminhas lá da casa dela. Acho meio difícil a gente contar, né? Cortou 300. Então, é isso, esse efeito de sentido. Por que muda? Porque eu tenho outro substantivo. Ele mudou, ele já não tem mais significado, é outra palavra. Grama no feminino é um, grama no masculino é outro, tá? E aí, peraí, deixa eu passar aqui. Ó, na prática, né?
analise os trechos, né, da mulher. O substantivo masculino foi isso que eu falei para vocês. Quando for masculino, tem que usar. Quando for grama de peso, ele é substantivo masculino. Então, tem que usar o grama, né? 500 gramas. E quando for feminino, é a grama. É isso que ele está falando aqui. Então, mulher cortando 200 ou 200 gramas. 200 gramas de queijo branco. Tá? Deixa eu passar aqui. A palavra grama é classificada como substantivo. Ó, vamos pegar isso aqui. Tá, e o que é um substantivo, então? Substantivo é aquela classe de palavras que vai dar nome aos seres, às coisas, aos lugares no mundo. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Então, o nome disso aqui é celular, né? Tem uns que chamam de telefone, tem gente, mas o nome disso é aparelho é smartphone também, tem gente que fala. Eu descobri que o iPhone ele já virou ele não é uma marca, ele é um substantivo próprio, né? Nome do aparelho. É isso aqui, é iPhone. Não, esse não é um iPhone, mas o iPhone ele é uma forma também de chamar telefone. Então, garrafa, copo, livro, o que mais? Gato, cachorro, livro, caneta, borracha. Tudo que for nome, a gente chama de substantivo. Substantivo é a classe de palavras dos nomes. Então, o que está falando aqui, ó? A palavra grama é classificada como um substantivo. Ela é um substantivo, é um nome. Só que ela tem duas vertentes, né? Então, quando ela for um substantivo feminino, né? Feminino é uma coisa, masculino é outra. Então, assim, grama é um exemplo de substantivo. Substantivo pertence à classe das palavras que nomeia o ser e as coisas do mundo, né? Por que eu não posso chamar, por exemplo, a caneta de borracha? Porque ela foi convencionada com esse nome. Ela já foi caracterizada como isso. Eu não sei se eu falei com a turma de vocês, mas acho que sim, que tem tribo indígena que tem os nomes das coisas, né? Dos verbos, as palavras, a classe de palavras deles é relacionada ao uso, como que esse objeto é usado. Então, canoa, tronco que flutua, assim por diante. Mas o substantivo é classificado em... Quais são os tipos de substantivo? Vocês lembram disso aqui? Comum ou próprio, concreto e abstrato, primitivo e derivado, simples ou composto e coletivo. Vocês lembram disso? Mas antes de passar por esses daí, primeiro eu preciso que vocês lembrem comigo o que é um substantivo. Então, me deem exemplos. Deixa eu ver quanto tem 10 ainda, já cansaram, já me abandonaram, 2. Não, tem mais agora, tem 12. Uau! Aí, ó, tem mais gente. 12. Eu quero 12 exemplos diferentes de substantivo no chat. Quem colocou uma palavra não pode repetir a do outro. Bora lá, rapidinho. 12 exemplos de substantivo. Casa, computador não pode mais, já foi. Faltam 10. Cachorro, trave, cardume, cadeira. Tudo bem. Lápis. Caneca. Tem gente que falou mais de uma vez, se eu não me engano. Caneta. China.
Creatina. Amor. Sim. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui. O que vem depois desse slide? Felicidade. Cartão. Joia. Então, vocês todos estão muito a par. Substantivo, para mim, é uma classe gramatical uma das mais simples de entender. Isso é o nome de alguma coisa, de um sentimento, de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, se for um nome, a gente chama de substantivo, né? E aí a gente tem do comum e do próprio, concreto e abstrato, primitivo, derivado, simples e composto, coletivo. Quais que são as diferenças disso daqui, né? Bora passar esse slide para a gente ver. A gente vai ver devagar, tá? Devagar. Já sabemos que a palavra grama é um substantivo que será masculino, que será masculino ou feminino de acordo com o contexto que está inserido. Então, ele está explicando ali, né? Se for grama igual a relva, temos um substantivo feminino, então é a grama. Se for grama, unidade de medida, peso, temos um substantivo masculino, tá? E aí esse cara que tá vindo aqui, o A e o O, essas vogais são artigos, que eles estão falando aqui. O artigo, ele sempre vai acompanhar o substantivo, ele vai definir ou indefinir o substantivo, tá? Aí, deixa eu passar aqui, isso aqui que vocês já não aguentam mais. Essa questão de substantivo. Vamos voltar lá, vou dar um exemplo para vocês. Sinceramente, é assim, ó, identificar é importante, o diferente de comum e próprio. O que é algo comum? O que é algo comum para vocês? Que sempre se vê, que é facilmente visto. Então, o substantivo comum, ele é um substantivo genérico, ele não é próprio, ele não é específico de nada. É um grupo, né? Quem é que tá falando aí? Deixa eu ficar quieta só para ouvir. Yasmin, você apertou o microfone sem querer? Eu acho que sim. Então vamos lá. Substantivo comum, ele é um substantivo que é mais genérico, é uma palavra mais. Que eu posso dizer para vocês? É um substantivo que forma genérica, mais amplo, né? Então, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui a palavra menino, menino é um substantivo, mas tem vários meninos de vários, né, tamanhos, idade, nacionalidades, né? O fato de aqui mesmo, no grupo de vocês, acho que tem quantos meninos? Deixa eu ver aqui, tem alguns. Eu vi 2 ou 3 meninos. Então, menino é um substantivo, é um nome, mas ele é genérico, então ele é um substantivo comum, né? E próprio vem de algo único, algo específico. Por mais que vocês tenham, aqui mesmo acho que tem várias Carol, né? Tem duas, acho que duas Carol. Por mais que tenham nomes iguais, Franciele. Franciele tem, eu conheci na minha vida umas 12 Franciele por aí, com o mesmo nome que eu, não tô falando nem com uma variação, né? Tô falando com igualzinho o meu nome. Mas outra Franciele igual eu não existe, é próprio meu, né? Canadá, nome de país. Por mais que esses dias eu descobri que tem Nova York, né? Acho que é Nova York no Brasil, uma cidade que chama Nova York.
Mas é a New York? Não, é a Nova York, a cidade brasileira. Então, substantivo próprio é que é específico de alguém. Então, a gente pode colocar uma oração aqui para vocês. Espera aí. Substantivo próprio seria substantivo que é de algo ou alguém, porque tem cidades que têm. Os nomes das cidades são próprios em si. Uhum. Porque são únicos delas. Sim. E assim, é como eu digo, que sempre quando eu falo de substantivo próprio, alguém vem assim, quando fala de nome de cidade, por exemplo. Ah, mas tem cidade com nome igual. Tem cidade com nome igual, mas não é a mesma cidade, é uma outra cidade, entendeu? Então, mesmo assim, é um substantivo próprio. Eu vou colocar aqui uma oração. Vou falar para vocês, mas eu vou colocar aqui porque eu gosto de analisar a forma escrita, né? Não só a fala. O menino com o nome de Felipe é meu amigo. Vocês conseguem identificar um substantivo comum e um próprio na oração? Menino comum e Felipe próprio. Pronto. Dificuldade zero, né, Diego? Dificuldade zero até agora, né? Vamos lá. E aí, o que é um substantivo concreto e um abstrato? Vocês vão perceber que o único que está vindo sozinho é o último ali, ó, o coletivo. O restante tudo vai vir de parzinho. O que é um substantivo concreto? O que é algo concreto? Nós pegamos. Algo que a gente pega? É arriscado falar isso. Mas foi assim que boa parte da gente, eu mesma aprendi assim e fui descobrir na faculdade que não é muito por aí, não. Então, a gente aprendeu lá eu mesmo aprendi assim, que era algo palpável, né? Então, o que era um substantivo concreto? Era algo que era palpável. Se eu consigo, que me ensinaram assim, né? Se eu consigo tocar, ele é concreto. Se eu não consigo, ele é abstrato. Vocês aprenderam assim? Sim. Sim. Tá. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, para finalizar a aula de hoje com esse conteúdo de concreto e abstrato. Depois eu continuo com primitivo e derivado. A palavra Deus, né? Ele é um substantivo. Vocês concordam comigo? Sim, substantivo abstrato, porque não é pautável. Ele é abstrato? Ou ele é concreto? O Diego disse para mim que é abstrato. Mas pense o seguinte. Fala, Valnei. Me perdoe. Qual é a palavra? Eu não escutei. Deus. Ah. A palavra Deus. Ele é um substantivo concreto ou ele é abstrato? Abstrato, né? Ele acha que é abstrato. Por que ele é um substantivo abstrato? Porque não é pautável, é algo tipo assim. Como é que eu vou dizer? É algo que Não você pegando imagina fio. como é, mas você não pode tocar, você não tem contato naquilo como no físico. Algo tipo da sua cabeça. Uhum. Faz sentido o que você está falando. E a gente vai pensar o seguinte: Deus, ele existe no discurso. Por exemplo, por mais que eu sou, vamos dizer que eu sou ateia, né?
Eu não acredito na existência de um ser, mas no discurso religioso ele existe, né? Para quem acredita na existência de um Deus, ele existe no discurso religioso, né? Então, mesmo que eu seja ateia, eu não posso negar que ele existe no discurso religioso. Então, a palavra Deus, ela traz essa dificuldade de decidir se ele é concreto ou abstrato, justamente por isso. Porque no discurso ele existe. Ele tem forma, ele tem jeito, né? Ele tem característica, ele tem outros nomes. Então, ele existe. Por isso, por ele existir no discurso religioso, é que ele é um substantivo concreto. Ele não é abstrato. E isso eu fui ver lá na faculdade. O concreto ele é relacionado a sentidos, visão, tato, né? Então, pedra, caneta, mesa, cadeira, é palpável, é visto. Já o abstrato não, então sentimentos, amor. Eu consigo tocar o amor, e não estou falando do apelido carinhoso que a gente coloca em relacionamento, não. Tô falando de amor, sentimento. Eu consigo tocar o amor? Não. E aí, vocês já tocaram amor em alguma vez? E se eu falar para vocês que eu tinha um professor de matemática que chamava amor? Ele quebrou a regra. Ele chamava Amor José Luiz. Aí a gente usava ele como exemplo nas aulas de português. Então, abstrato, sentimento, né? Dor, amor, que mais? Felicidade, angústia. Tristeza, ódio, rancor. E todos os divertidamente ali, né? Todos eles são substantivos abstratos. Gente, é comum, próprio, concreto, abstrato, dificuldade até aqui? Não. Não, né? Eu, muito provavelmente, na próxima encontro com vocês, vou voltar em substantivo, vou fazer uma revisão de comum e próprio, e a gente continua comum e próprio, concreto e abstrato, prossegue com primitivo e derivado, simples e composto, coletivo, e depois eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Para a gente exercitar. Então, era mais hoje mesmo só para vocês entenderem a questão do substantivo, o que é um substantivo, indo com calma por partes, para não se confundir. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, fale agora ou cale-se até a próxima aula. Ok. Tá tudo ok? Críticas, sugestões? Bora lá, me ajudem a ajudar vocês, qualquer coisa, tá? Bom descanso para vocês, bom final de semana. Não sei se vocês vão estar de recesso a partir da semana que vem, da escola, mas se tiver bom recesso, aproveitem para descansar um pouco também, porque a gente precisa descansar um pouco a mente e o corpo, tá bom? Abraços e até semana que vem. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. prof. Boa noite. Tchau. Não esqueça de assinar a lista de presença. Quem não assinou. Tchauzinho.